Oi, gente, aqui é a Marta Dedivitz que está falando. Eu tô falando aqui com a Paulinha e com a Rejane, e a gente vai conversar um pouco sobre a moda nessa situação de pandemia, tá certo? Então, o que que aconteceu? Inicialmente, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, tá certo? E com o fechamento das cidades, algumas a gente sabe que agora estão em lockdown, mas inicialmente isso não foi proposto, mas foi proposto apenas que os serviços essenciais fossem fechados, né? Então, inicialmente, as confecções todas fecharam e tudo mais, mas o que que aconteceu? Percebeu-se um nicho de mercado, né? A necessidade de máscaras e de aventais hospitalares e alguns lençóis hospitalares estavam fazendo falta. Então, as empresas que puderam, mesmo as pequenininhas, das maiores às menores, se organizaram de forma a poder produzir esse tipo de equipamento, que é equipamento de proteção individual, né? Teve auxílio de algumas entidades, como a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, que logo que começou tudo isso, eles tentaram colocar em contato quem tinha possibilidade de fabricar com aqueles que tinham insumos, porque nem todo mundo que tinha possibilidade de fabricar tinha TNT, que era para colocar nas máscaras hospitalares, ou então aí começaram a fazer de algodão, e aí ela disponibilizou para todo mundo uma espécie de um tutorial do Ministério da Saúde, falando como deveria ser, quais eram as qualidades técnicas que essas máscaras deveriam ter, e foram produzindo assim. Hoje eu estava lendo que eu vi que algumas empresas grandes, inclusive, acho que foi a Canatiba, se não me engano, eles estão utilizando aquela lei que saiu, que você pode afastar o funcionário, ele pode vai receber metade, acho que do que ele está acostumado, e outra parte, o Ministério do Trabalho, aliás, desculpa, acho que é o Ministério do Trabalho mesmo, não, da Economia, paga como se fosse metade do salário, metade do salário-desemprego, né, para a pessoa durante acho que 2 ou 3 meses. Então, algumas empresas, para poder continuar e não demitir ninguém, estão fazendo esse tipo de ação. Aí eu gostaria que vocês, meninas, já se vocês quiserem falar alguma coisa a respeito, só mais uma coisa, a Abicalçados, no Sul também, a Abicalçados, o Sindicalçados, também no Sul, também essas entidades todas, elas se juntaram para poder facilitar a produção dessas EPIs também. Então, a maior parte das empresas que estão funcionando estão fazendo EPI por enquanto. Tá? Outra coisa, a ABEST, que é a Associação Brasileira dos Estilistas, pediu para ser mudado o calendário, porque as confecções não poderiam oferecer verão agora antes de junho, né? Que estava previsto para ser, acho que maio, né, Jane? Nem me lembro direito, mas na verdade é abril, né? Na verdade, abril, né? Abril. Quer dizer, impossível, né? Então, assim, eu só resumi rapidamente o que está acontecendo, e agora eu dou a palavra para vocês vocês podem fazer suas colocações, tá bom? Olá, pessoal, meu nome é Paula, eu sou tutora do curso de vendas da Doi Moda e sou gerente comercial também no grupo da Inbrains. Eu acho que vão vir muitas mudanças, Marta, eu acho que com a pandemia a gente vai ter aí um cenário de mudanças bem drástico de toda a cadeia produtiva. Então, desde dos lojistas, dos fornecedores, de como a gente vai trabalhar nesse segundo semestre, né? Eu acho que essa pandemia ela veio não só para mostrar uma mudança social, né, de cultura nossa mesmo, mas também como uma mudança profissional muito grande. E é claro que isso impacta diretamente no mundo da moda. Eu vejo um pouco pelo perfil de alunos que eu tenho, né, no curso de vendas, que são empreendedores, são pessoas que
por algum motivo, mudaram a sua profissão, ingressaram no mundo da moda e abriram uma loja nova no meio desse caos todo. Eu acho que a gente pode discutir, porque assim, aqui tem dois lados, né? Eu falo muito do perfil de lojista e do consumidor, e a Rejane, ela fala muito do outro lado, que é produto, que é fornecedor, que é toda a cadeia produtiva aí de estilo e de produção. Então, eu acho que assim, se a gente for ver para um lado do empreendedor, né, de um lojista hoje, em meio a essa crise toda, a gente pode tirar lição de algumas coisas, né? Que esse lojista ele vai ter que se profissionalizar muito. Então, Exato. com a queda do varejo físico, né, de 50%, onde menos caiu foi o e-commerce, né, foi o online, e muitos desses clientes não estavam preparados e não tinham um e-commerce. Então, como não cair tão bruscamente nesse momento? Vieram novas frentes de venda, né, novas vertentes. Então, a gente vê muita parceria de empresas, por exemplo, como uma Schultz com Reserva, empresas que se misturaram para poder vender, venda pelo Instagram, né, pelas mídias sociais, Facebook, delivery, né, que é uma coisa que a gente via muito no interior, as lojas do interior faziam muito isso, né? Delivery hoje na loja significa, em algumas lojas, quase 70% do faturamento. E aqui em São Paulo, a gente começou muito com o drive-thru, né? Então, eu acho que isso fez com que o lojista, para não perder tanta receita, ele está se reinventando, ele está vendo novas maneiras de se comunicar com esse consumidor para poder vender, né? Então, a gente está esperando um segundo semestre com muitas mudanças. Cada dia é um dia diferente. E esse consumidor, ele também vai vir diferente, né? Então, é um consumidor que vai vir traumatizado, fragilizado, querendo colo, né? Então, a gente vai ter que ser muito mais humano. A gente tem aí a loja física, o digital, hoje surgiu até uma nova palavra, que é o phygital, que é quando você compra no online e pega na loja física. E esses dois canais, eles vão ter que se conversar muito, e eles vão ter que crescer os dois juntos, né? Porque, de um lado, você tem uma loja física tendo que ter uma vitrine mais atrativa, mais empolgante, um atendimento diferenciado, que hoje o nosso sorriso vai ser através dos olhos, porque vai estar todo mundo mascarado. A gente não pode mais usar os provadores, então o atendimento também vai ser diferente. E a gente tem um online... Desculpa, os provadores não vão poder ser usados mais? Não, agora não. É protocolo, né? Então, as lojas que estão abrindo, elas têm que entrar nesse protocolo de atendimento. Então, assim, oferecer já a máscara, se o cliente não entrar com máscara na loja, manter o distanciamento de 1,5 m, 2 metros. O cliente vai manusear as peças pouco, né? Então, quer dizer que a exposição do produto na loja física ela vai ter que ser mais empolgante, mais empática. E o atendimento que a gente estava acostumado a dar, caloroso, do abraço, do beijo, né, do aconchego que a gente tem, vai ter que ser distanciado e a nossa feição muda, porque é daqui para cima só, que é o nosso olhar que a gente vai ter que ver. Falar com os olhos. Exato. Vai aumentar a venda de cílios postiços. Exato. A maquiagem, tudo. Porque assim, eu sou louca por batom, né? Com máscara eu perco. Eu adoro os olhos. Mas você sabe que eu vi... personalidade, né? Mas eu vi uma menina... Desculpe interromper, eu vi uma menina que ela ficou muito preocupada com as pessoas que têm deficiência auditiva, que fazem leitura labial. E aí ela inventou uma máscara, eu vi a foto, que tem uma parte de plástico para você ver a boca. Você pode optar por esse tipo de máscara, Paulinha. Sim, sim, eu falei que eu quero uma máscara com um sorriso vermelho. E por um outro lado, a gente tem um online que tem que se humanizar, né? Então,
são dois canais complementares, porém com deficiências diferentes que hoje eles vão ter que andar paralelo. O que você acha, Rê? Não tenho dúvida, assim, complementando um pouco o que você está falando, a gente está ouvindo muita coisa e lendo muita coisa, né? Tanto materiais nacionais como internacionais. Hoje, uma pesquisa da McKinsey feita com uma empresa de fora, que agora eu não vou lembrar, a McKinsey é uma consultoria, né, internacional, e eles estavam falando que a previsão é cair 27% esse ano, tá? E o ano caiu o quê? As vendas? Caiu as vendas, caiu o total do varejo, né? Falando total, não só varejo de moda. E o mercado de luxo ainda mais. 30% mais ou menos, em média. E para o ano que vem também ter queda, pelo menos 5% de queda. Então, com tudo isso, as coisas já não vinham bem. Certo? O faturamento das empresas, tinha muita empresa complicada. Eu acho que o mercado de moda está complicado no mundo inteiro. Tem uma mudança muito forte de consumo. E eu acho o mercado de moda um mercado muito resistente a mudanças, mas no Brasil fora, eu acho o mercado brasileiro muito mais complicado, eu acho o empresário brasileiro difícil, né, de encarar a mudança, de assumir a mudança e de colocar o pé mesmo numa coisa diferente para poder inovar, até por conta do risco, por conta do mercado difícil, enfim. Então, só complementando o que a Paula está falando, eu não tenho dúvida que vai precisar de uma integração muito forte do físico com o online. Hoje, o que todo mundo está vendendo é online e realmente, eu fiquei sabendo hoje de alguns números de algumas empresas aí. Eu achei até baixo, tá? Pelo que eu sou. Mas, enfim, as vendas estão acontecendo. Tem venda, tem gente comprando. Mesmo porque a maior parte está liquidando, né? Tem preços de promoção aos montes, né? Percentual alto de desconto. O que viria em junho está acontecendo, já começou a acontecer em final de abril, até visando o Dia das Mães. Porque o Dia das Mães, que é uma data importante para o varejo, a segunda data, né? Natal é a primeira, Dia das Mães é a segunda. Vai estar tudo fechado, está tudo fechado, estava tudo fechado, né? Está tudo fechado, é verdade. Foi venda online, flores, foi entregar, foi, enfim, chocolate, é muito menos do que roupa. A roupa tem caído muito para essa data, eu acho que esse ano foi melhor. Agora, falando um pouquinho das marcas, eu acho que a pandemia acelerou um processo que já vinha acontecendo, de profissionalização, de melhor gestão. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que as marcas vão ter que se voltar para si mesmas, olhar para dentro, ressignificar uma palavra que a Paula tem falado e olhar para a sua identidade própria. Eu acho que é isso o foco. Eu acho que as marcas no Brasil também têm muita dificuldade de assumir uma identidade. A gente tem poucas marcas que investem em lifestyle, são muito poucas. As poucas que existem vão muito bem, a gente sabe disso. Então, eu acredito muito nisso, desse trabalho de voltar, de melhorar a identidade, de assumir uma identidade de marca, parar de atirar para tudo quanto é lado, porque isso é a história da cópia, a história de todo mundo fazer a mesma coisa, das marcas serem muito parecidas. Enfim, eu acho que o público vem já buscando algo diferente, já buscando coisas mais com mais significado. Então, as marcas vão fazer esse trabalho de branding muito forte. Né? Outra coisa, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês acham, eu vi essa semana saiu, acho que em vários lugares vocês devem ter visto, que no Japão uma empresa fez uma roupa que é um pijama por baixo e em cima parece uma camisa. É daqui para cá, é camisa, daqui para cá é moletom, porque diz que é para você, por causa das lives, reuniões online, parece que você está arrumadinho daqui para frente, mas está confortável para baixo. Né? Vocês acham que as marcas vão ter que se adaptar
adaptar um novo tipo, um novo estilo de roupa, que vai ter um pouquinho lá, um pouquinho cá, um pouco de conforto, mas ao mesmo tempo uma certa formalidade? Ou vocês acham que isso é só por esse momento? Não, eu acho que assim, esse tempo que o consumidor ele está presente no online, que é muito maior hoje, porque ele tem um tempo mais, não vou dizer ocioso, porque ninguém está ocioso, mas ele tem um tempo um pouco mais livre. Ele está pesquisando muito, ele está experimentando muito. Então, eu acho que vem duas tendências muito fortes. Uma de preço, então esse consumidor ele vai migrar para marcas mais baratas. Tem uma tendência de produtos serem mais atemporais. Não, a gente está caindo com o fast fashion e a gente está e vai crescer muito com marcas que tenham, como a Regiane falou, um lifestyle, uma persona bem definida. E eu acho que uma tendência muito grande para qualquer perfil de marca é a linha Conf, que é a linha mais confortável. Mesmo marcas mais luxuosas ou de alfaiataria, elas estão com a cabeça numa linha de roupa mais confortável, porque se percebeu que trabalhar em home office dá certo. Então, a partir de agora, as empresas, até pela vida louca que a gente vem levando, que é produtivo você ter os funcionários em home office. Então, por esse perfil de consumidor, eu acredito que essa tendência de linha Conf, ela vai crescer e a gente vai ter aí a percepção do consumidor vendo valor em marcas nacionais, regionais e marcas com propósito, com identidade. Tá certo. E a sustentabilidade entra como nessa história? Vocês acham que a pessoa estando mais em casa, ela ficou mais atenta à reciclagem, à coisa e tal? Vocês acham que isso entra nessa equação? Ou já vinha de uma pegada? Eu acho que tudo isso já vinha acontecendo, né? Essa história desse reciclado aí na moda já vem acontecendo forte fora do Brasil, principalmente. Aqui ainda não é tão relevante, né? A história de você reaproveitar, fazer outra coisa, customizar. Então, a gente não tem muito essa cultura ainda, mas eu também acredito nisso. Eu acho que virão oportunidades de mercado aí que são muito fortes e muita gente não está olhando. Eu acho que a tecnologia é fundamental, as ferramentas de tecnologia que irão auxiliar todo esse processo, como a Paula falou, as empresas estão entendendo que é possível trabalhar em casa, que é possível ter equipes externas, que também é um preconceito forte do Brasil. Certo? Hoje eu tive conversando com uma pessoa de um sistema grande, que é o SAP, e a gente estava falando um pouco sobre isso. Então, tem empresas de fora que investem nisso, que acreditam, empresas externas, que não têm esse preconceito. O Brasil ainda tem moda muito mais, as empresas querem dominar o profissional dentro da empresa, né, controlar o trabalho dele. Exatamente. Então, eu acho que as empresas estão entendendo que é possível trabalhar, que é possível ter produtividade em home office. Eu li hoje uma matéria, desculpa interromper, eu li hoje uma matéria falando justamente isso, que algumas empresas perceberam que os profissionais são mais produtivos em casa do que no escritório. A única coisa que eu acho é que vai ter que ter ferramentas que ajudem na gestão. Sim. Porque a questão da gestão da equipe não é fácil. Se não é fácil já fazer presencial, imagina home office, né? Manter a motivação, manter a produtividade no sentido de metas atingidas. Então, toda a parte de profissional em gestão que a gente tem dificuldade, que é um cronograma bem feito, é um cronograma bem gerido, isso tudo é muito difícil em moda. Tudo isso vai ter que ser olhado de uma forma mais detalhada e mais séria. Não tem jeito, não tem o que fazer agora. Agora é se profissionalizar, investir no produto, com a identidade da marca, do consumidor para dentro da empresa. Eu acho que essa coisa do autoral, que a gente já teve muito aí nos anos 80, ele volta
com outro sentido, né? Que o autoral antes era eu sou estilista, eu sou criador, eu tenho meu conceito, invenção, e eu vou colocar para o público que tem que... Eu acho que agora é de dentro para fora, são nichos, né? São grupos de produto, não vou dizer nem nicho, porque nicho é muito pequeno, mas grupos de pessoas em lifestyle, ou as gerações, ou enfim, que vão impor para as marcas essa necessidade. E as marcas vão ter que estudar muito bem esse tipo de consumidor, quem atinge, o que ele gosta, onde ele vai, o que ele gosta de fazer, o que encanta esse consumidor. Porque é diferente um consumidor que tem uma característica romântica, por exemplo, né, que ele tem um ar mais soft, gosta de coisas mais delicadas, é diferente de um consumidor que a gente chama de nômade, que é totalmente cultural, né, que é totalmente outras culturas. Então, é muito diferente como criar esse ambiente de loja, esse ambiente de online, para cada lifestyle diferente. Então, tudo isso vai ter que olhar. Tudo isso vai valer daqui para frente, né? Exato. Vai ter que ser pensado, né? Eu, sinceramente, não sei como as marcas vão fazer, porque as demissões estão em massa, né? Sim. Estão demitindo mesmo. Estão demitindo muita gente e vai ser pior. Eu acho que vai demitir ainda mais a hora que voltar mesmo e começar. Então, eu acho que, por um lado, vai ter demissão, vai ter essa coisa do home office, mas, por outro lado, vai precisar muito de profissional capacitado para poder auxiliar essas empresas em processos, em formas novas, em tecnologia, para poder fazer a coisa andar de uma forma mais rápida, mais ágil, né? Maximizar o tempo, maximizar o profissional. Então, são eles... mais assertivo também, muito mais assertivo, muito mais assertividade. Não tem... Eu acho que tudo vai ser muito negociado e customizado. Então, eu acho que o cliente, cada vez mais, a gente vai ter que tratar de forma única. Então, aquele consumidor, a gente vai ter que ter uma comunicação específica. Por isso que eu acho que quando a gente entra em processo de vendas, em atendimento, a gente tem que entender demais da jornada do consumidor, né? Onde ele transita, onde ele compra, em que momento eu vou alcançar esse consumidor. E são diferentes canais de venda, então cada vez mais a gente vai customizar essa venda para o cliente, mas o importante é fazer o produto chegar na loja do cliente. Eu acho que a forma com que vai fazer isso, a gente vai ter que usar criatividade, vai ter que contar muita história, vai ter que fazer muito storytelling, história verdadeira, com veracidade, com profundidade, mais lúdica, com encantamento. Me diz uma coisa, vocês acham que as coleções vão ser menores, vão ser mais enxutas? Porque a Regiane estava falando, não atirar para todo lado e tal. Vocês acham que sim? Precisa ter agilidade. Era uma outra coisa que já vinha sendo falado para as empresas. Hoje, a Paula pode falar, você pega as empresas que trabalham em atacado com showroom, os mostruários são enormes. Só que a hora que você vê o que faturou, a hora que você vê como é que foi esse resultado, você percebe que o resultado está em poucas peças, numa parte pequena desse mostruário. Então, faz um mostruário muito grande para dar opção. Só que o mostruário é caríssimo, então você pega empresas que têm 20 representantes, imagina fazer 20 mostruários. Nossa, é muita coisa. É muito caro. O mostruário é um investimento muito alto. Então, isso vai ter que ser melhorado também. Por isso, eu volto a dizer, a gestão, seja ela do processo, seja ela do produto, seja ela das pessoas, vai ter que ser muito bem olhada pelas empresas. Não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais. Eu acho que vai ter uns períodos aí. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante de um psicólogo, falando que a curto prazo, muita gente vai sair desesperada gastando. Essa coisa que é ser né? A liberdade, eu brinco assim, quero comprar. 15 dias, não quero ver ninguém. A gente brinca aqui. Então, muita gente está assim, não aguenta mais, porque trabalhar em casa, então aqui eu tenho meu marido e 2 filhos.
Então, eles estão estudando, né? A gente trabalhando, todos os problemas da escola e todos os problemas do trabalho vêm para dentro de casa. É difícil isso. É um pouco desgastante também, apesar de ser bom trabalhar em casa de vez em quando, mas organizadamente também, né? Mas você ficar dentro de casa todos os dias e sem poder sair, sem a tua liberdade, isso é terrível. Então, eu acredito que talvez a curto prazo vai ter uma gama de pessoas aí que vai querer desesperadamente consumir, sair para shopping, fazer alguma coisa, conversar, enfim. Tem uma coisa de você se presentear, né? Depois de um evento trágico, alguma coisa que você sofreu, aí vem um euforismo depois de você querer se fazer bem, e uma maneira de se fazer bem é consumir. Exatamente. Mas eu acho que uma roupa legal, um acessório que você gosta. Imagina, cabeleireiro, como é que vai ser para marcar uma hora? Nossa, eu pensei nisso. Eu tenho uma amiga que tem um salão e eu acabei de descobrir que ela vai fechar o salão dela. Eu esqueci que eu não pude falar com ela esses dias, mas eu ia falar para ela justamente isso. Eu falei, olha, eu acabei cortando meu cabelo enlouquecidamente porque não estava aguentando, né? Estava um chitãozinho chororó. Falei, imagina se não vai ter horário para o pessoal de cortar cabelo, né? E tingir, sei lá, e fazer o que mais, né? Mas é isso mesmo. Então, mas eu acho que a médio e longo prazo, que eu acho que é isso que as pessoas precisam pensar quando você faz planejamento, não só a curto prazo, que eu acho que é isso que vai dar sobrevivência para as empresas, que é pensar a médio e longo prazo. A hora que essa euforia passar, as coisas vão se ajustar. Certo. E aí você vai perceber quantas empresas fecharam, quanto foi o desemprego, como foi o empobrecimento da população, porque vai acontecer empobrecimento. Vai ter, com certeza. Certo? Então, eu acho vai vir uma recessão forte, mundial, não é brasileira. As marcas mais baratas, mas sim qualquer marca ter faixas de preços menores. Sim. Não tem jeito, você vai precisar para você poder manter o seu faturamento necessário. Então, são grandes mudanças e que também as pessoas não vão conseguir fazer isso da noite para o dia. É um processo. Exatamente. Eu acho que assim, isso vai acontecer. Eu acho que as coleções elas vão ser menores e mais produtivas, mais pensadas, porque não dá para você fazer um mostruário grande e vender daquela oferta 30%, né? Então, eu acho que você tem que ter um mostruário mais assertivo, e os produtos, a tendência é que eles sejam mais atemporais, que eles não sejam datados, né? Que ele seja perecível de uma coleção para outra, que a gente consiga ter um período desse produto na loja com mais tempo, com uma rentabilidade e uma margem melhor. Porque o que estava acontecendo é que no Brasil, os descontos, né, os lançamentos, o produto não conseguia ficar com uma margem cheia 15 dias, que você já tinha que dar um desconto nesse produto, que já estava engatando numa outra coleção. Então, com a redução, né, assim, essas marcas se uniram justamente para poder segurar o cliente na data certa de lançar a coleção. Elas vão ter um domínio grande, né? E o cliente ele vai ter mais tempo para fazer o seu pedido, para receber, para vender. Talvez não tenha nem que dar um desconto agressivo, porque são produtos que vão perdurar mais tempo na loja. Eles vão transitar entre as outras coleções. Eu acredito muito nessa tendência. O que acontece? E outra coisa, o que vocês acham, por exemplo, desse mercado de roupa de brechó, por exemplo, de roupa usada, de recycling? O que vocês acham? Vocês acham que ainda no Brasil ainda não está tão... O que vocês acham? Vocês acham que tem mercado para isso? Então, eu acho que a pandemia ia ter um pouco mais de divulgação. Eu não tenho visto, tá? Não. Mas eu acho que isso vai acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, a moda ela tem um ciclo muito longo e um processo muito complexo.
pensando desde o começo, né? Desde a concepção de uma coleção, desde a concepção da marca, do brand, da coleção, da tendência, de você elaborar um tema de coleção, de você brifar uma equipe, de você fazer um produto, de você aprovar um produto, é um processo longo e complexo, né? Então, você não vai conseguir em um mês, em 2 meses, transformar esse mercado. Não vai. Isso vai demorar em 2, 3 anos, tá? Para a coisa se ajustar. Vão acontecer várias mudanças, várias empresas mudando de uma forma aqui, de uma forma ali, aparecendo coisas, aparecendo pessoas oferecendo produtos diferentes, produtos mais confortáveis do que a gente já tem visto, né? Só que vão acontecer muita coisa. Agora, até ajustar tudo isso, não vai ser fácil. Então, muita coisa vai acontecer. Só que vai permanecer, eu volto a gritar, que eu acho isso importante, quem tem um bom planejamento, quem tiver uma boa gestão de tudo isso, quem souber realmente o que quer. Com o fast fashion, né, com a proliferação do fast fashion aí, que veio aí nos anos, nesse século, essa agilidade, né, que a gente está falando, ela se acentuou. Então, a necessidade de semanalmente ter praticamente coleções novas, coisa nova, coisa nova. E aí, só que em detrimento disso, as marcas perderam a identidade. A tendência ficou em primeiro lugar. A tendência é o mais importante. Ai, vai usar onça, ai, vai usar flor, ai, vai usar caixa. E todo mundo correndo atrás do que está acontecendo. Então, o que isso vai parar, né? A Paula está falando, essa coisa do atemporal, ele só consegue ser concreto e rentável se a marca tiver uma identidade. Porque aí você sabe para quem você vende, você sabe que esse consumidor vai voltar. Qual que é a grande dificuldade que eu vejo hoje na fidelização? A Paula que está aí na frente, ela vai falar com mais certeza. É muito difícil fidelizar o cliente. É muito difícil porque hoje eu vou numa marca, numa loja, gosto da coleção do que tem, daqui 6 meses eu volto, não tem mais nada daquilo. É outra história, né? É outra cliente, é outra característica, é outro público. Eu não vou mais naquela. Isso não pode. Então, como é que você vai fidelizar o seu cliente dessa forma? Não dá para... Tem que ter uma certa continuidade, né? Eu acho que hoje existe uma grande cobrança da equipe de venda para fidelizar, para estar no cliente. A equipe de venda, ela faz milagre. Faz milagre com o que ela tem na mão. Então, essa interação também do produto com o comercial, com a parte de vendas, vai ser muito importante, o que hoje é uma briga constante. Eu e a Paula, a gente tem uma história boa, né? Graças a Deus, a gente tem uma interação boa, a gente trabalhou juntas, a gente tem um contato legal, né? Eu consegui entender muito o que ela fala, e ela a mim. E a gente tem um diálogo super bacana, mas isso é raro. A Paula sabe disso. Eu sei, isso é raro, sabe? A maioria é uma situação de guerra. Isso também vai ter que ter uma gestão muito boa aí dessas duas equipes para se entenderem, para saber onde começa o limite de uma e termina o limite da outra, entendeu? Onde termina o limite e começa da outra, para a coisa poder acontecer, para a marca, sabe? Para a empresa ganhar, para a marca ganhar e todo mundo ganhar. Então, é outro pensamento, vai ter que começar de novo, vai ter que começar a repensar. Então, que a gente vai ter que começar praticamente do zero, vocês acreditam? Eu não sei se do zero, mas começar a pensar de forma diferente, do zero na forma diferente. Olha, até aqui eu vivi dessa forma, agora é outra forma. Quer dizer, as pessoas vão ter que mudar de qualquer forma. Não adianta mais você falou, esse apego, né? Se diz que as confecções brasileiras, as indústrias brasileiras, o varejo brasileiro, eles têm muito medo da mudança. Não vai ter jeito, vai ter que mudar, né? Sim, mudar o mindset total. A WGSN ela fez uma pesquisa que ela traçou 3 perfis de consumidores pós-pandemia, né? O primeiro são os compressionalistas, que são aqueles consumidores estressados, sem paciência, que querem tudo para ontem de manhã. Que a gente já tem muito isso do próprio perfil dos millennials, né? Outro perfil que ela traça são os guardiões da empatia. Então, são aqueles consumidores que vão
preservar o nacional, as marcas regionalistas, o supermercado perto de casa, são aqueles que vão defender tudo que é natural, sustentável. E tem os formadores de mercado, né? Então, são aqueles que estão vindo agora com uma conscientização melhor disso, justamente. A empresa que eu estou em relacionamento é uma empresa que eu confio, é uma empresa que tem propósito. O que ela está fazendo para mostrar que está ajudando as outras pessoas nessa pandemia, que ela não está tirando isso como uma oportunidade para vender, mas e sim para fazer um bem maior. Então, esse perfil de consumidor, né? É o oportunismo, ele não quer saber da oportunidade. Por exemplo, eu vi que a Havan, essa rede de lojas que tem em Santa Catarina, eles caíram 4% agora em relação ao ano passado. Quer dizer, zero no meio de uma pandemia, todo mundo caindo 50%, a Havan, ela caiu 4%. Mas por que ela só caiu 4%? Porque ela não fechou as lojas. Ela continuou trabalhando. Ela não fechou? Assim, a que ponto que você tem a sua receita? A ponto de você expor tantas vidas, entendeu? De expor tantas as pessoas ao trabalho, enfim. Eu acho que é isso que o consumidor ele vai se tocar. Se realmente aquela empresa está tirando uma vantagem ou se ela está realmente fazendo alguma coisa em prol a uma sociedade, a uma comunidade. Certo. Então isso vai ser cada vez mais importante. Né? Mas o problema desse mercado é que o caixa é muito complicado, né? Hoje as empresas, a maioria tem problemas de caixa gravíssimo. Então, principalmente os fornecedores que são pequenos, a trabalha numa marca que não é uma marca grande que produz grandes quantidades, que depende dos fornecedores pequenos e médios, a maioria já não vinham bem. Até por E outra coisa, o que se foi falado muito nessas lives que a BIT fez, foi que o dinheiro que o governo disse que ia liberar não chegou, porque os bancos não liberam para esse pequeno, para esse micro e para o médio. Porque, assim, se a pessoa deixou de pagar uma prestação de qualquer coisa que fosse, o banco, então o dinheiro não estava chegando. Diz que esse dinheiro que foi liberado e tudo só chegou para grandes empresas, as médias, pequenas e micros, ninguém recebeu. Estava sendo muito difícil receber esse dinheiro. Assim, outro fator importante, né? É a desconfiança que a gente tem no nosso próprio governo. Então, assim, a gente também não se sente confiante, né? Assim, a gente vê em meio a esse caos uma briga política e econômica muito grande, né? Sim. Mas sabe uma outra coisa que eu acho complicado no meio da moda? A gente tem um mercado glamourizado, tá? Glamourizado. E aí, o que acontece? As pessoas não são unidas. A classe não é. A gente não tem união. A gente não se une para buscar melhorias. Então, eu acho que esse também é o momento das pessoas se unirem, sabe? Dos profissionais se unirem. E se ajudar, entender as expectativas, entender o que o outro está buscando, o que o outro passou, o que o outro quer, entendeu? Porque também as empresas são muito diferentes umas das outras. Processos muito diferentes, cada uma funciona muito diferente da outra. E vocês acham que essas associações, elas auxiliam ou não? Eu, sinceramente, não vejo. Eu não vejo também. Talvez também não, nem a costureira, talvez sim, mas só. Agora, o restante de estilista, aí é glamourizada. Aí tem uma faixa aí dos shops, entendeu? Que se unem para se resolver também, porque a gente também não vê muita coisa, né? Aí você continua vendo um monte de blogueira, desculpa eu falar, mas um monte de blogueira continuando com essa palhaçada, esse absurdo que é dessa, vendendo a Chanel, vendendo não sei o quê. Então, chega disso, acabou. Não tem mais, não tem mais. Hoje a gente tem que olhar para o outro lado. Mas eu acho que aí, no caso, vai o marketing das marcas, que vai ter que mudar, vai ter que ver que não adianta você. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dando peças, pagando blogueira e tudo mais, sabe? Que não tem conteúdo nenhum. A outra não fez agora uma festa em meio da pandemia, com meia dúzia de pessoas, perdeu todo o patrocínio que tinha. Ainda bem, né?
Ainda bem que perdeu, né? Pois é. E aí eu acho que a gente entra também na questão, eu como jornalista de moda, eu dou aula disso e a gente sempre fala muito disso, né? O que aconteceu? O jornalismo de moda perdeu espaço para os blogueiros, entende? As marcas preferem se comunicar com os blogueiros e não com os jornalistas de moda. Que não tem conteúdo, né, Marta? Esse é o problema. Que então, exatamente, não tem nenhum conteúdo. Eu não vou nem dizer todos, vai, que aí eu vou estar sendo muito cruel. Mas a maioria, qual é o conteúdo? Exatamente. Que ela, sabe, assim, não tenho nada contra ninguém, acho bacana, sigo algumas. Não, tudo bem, mas não tem nada errado. Você tem que separar o joio do trigo, né? Exato. Isso, mas as coisas precisam mudar. Não é só isso. Então, o Brasil tem essa mania de veio uma onda, então veio a onda da blogueira, é só blogueira. As blogueiras ficam milionárias, trilhardárias, e continuam postando lá o que ganhou, o que veio pelo correio. Não, diz que outro dia uma postou um piquenique que eu estou fazendo dentro da minha casa, no meu jardim. Diz que era uma coisa assim hollywoodiana. Gente, tem gente precisando de R$600 para comer, não é assim. Eu vou citar nomes que eu não vou aguentar. A mulher do... Pode falar. Do Zezé de Camargo lá. A Zilu? Ela mostrou uma coisa que não estava entrando dinheiro, que ainda bem... Já é verdade, eu vi isso. Não, é a atual mulher, não está entrando... não está entrando dinheiro, como assim? Alô, traz essa pessoa para a realidade do mundo. Hello, onde estamos? Então, só que uma coisa que acontece com as blogueiras, que a gente precisa entender, que as marcas precisam entender, é que existe uma distância muito grande entre elas e o público. É uma coisa só aspiracional, que isso vai acabar. Aquela vontade louca de querer ser igual essa blogueira, e que nunca vai ser. No curso de jornalismo de moda, eu pego muita gente. Já tem dinheiro, certo? Então, eu acho um absurdo esse marketing que impõe essa distância. Quem está vendendo a marca é muito distante de quem está consumindo. Exatamente. Então, a coisa tem que ser mais próxima, a marca vai ter que estar mais próxima. E vocês acham que, em função disso, o jornalismo de moda, que está tão caidinho, vai voltar a ter mais prestígio? Tomara, né? Exato. Eu acho que tudo vai ter que ter uma melhora, né? Tudo vai ter que ter uma inovação. Até mesmo as empresas de tecnologia, eu estou com alguns projetos aí, enfim, e um deles tem a ver com tecnologia. E hoje eu conversei com uma empresa de tecnologia, um pouquinho antes da gente começar, eu estava em reunião com eles. Eles já têm alguns produtos que precisam melhorar. Sabe, que eles são bons até certo ponto, mas nesse momento, com tudo isso, se eles não melhorarem, se eles não remodelar esse produto, eles também não vão conseguir continuar. Não vão para frente. Então, eu acho que o jornalismo também tem que ser talvez mais agressivo, no sentido de conseguir chegar na marca e no consumidor, porque hoje também o jornalismo não consegue chegar com muita força. Como que é? O jornalismo o quê? Com muita força no consumidor. Está mais fácil para a blogueira chegar nesse cara. Sim, com certeza. Então, mesmo porque, se você for ver, a quantidade de revistas que fecharam milhares de revistas, migraram para o digital. Assim, muita mudança. Não existe mais... Né? Assim, são pouquíssimas, acho que tem 2 ou 3, parece que a Ele vai voltar, né? Mas assim, ainda não voltou, se voltou de uma forma digital, muitas fecharam. Com o digital, a presença física, né? Não existe mais jornal, não existe mais revista, está tudo no digital, e com isso eu acho que o jornalismo de moda perdeu bastante também. Eu concordo, e eu acho que com a invasão da tecnologia, que a gente fala que é a 4ª revolução tecnológica que a gente tá tendo agora, muitas profissões vão sumir, né? Eu acho que a tendência é que a gente tenha várias atividades, várias profissões diferentes, que sejam complementares. Mas que a mídia escrita também, né? A mídia escrita parece que está sumindo um pouco.
Hoje está muito mais mídia assim, escrita. todo mundo usando. Tudo é visual, tudo é... Então, YouTube, os canais. Então, eu acho que também o jornalista também tem que ir para isso. A gente viu grandes jornalistas aí que não são de moda saindo de emissoras e tendo seus canais. Canais, exatamente. Então, acho que na moda, eu acho que o jornalista de moda tem um grande conteúdo para passar para a gente, porque vocês têm uma visão ampla, uma visão do todo, que é super importante. Mas a gente não tem lido muito isso. Não tem chegado até a gente, é isso que eu sinto. Tá certo, você sente isso. Né? Então, e eu como jornalista, eu sinto o seguinte, que as assessorias de imprensa e o marketing das marcas também não se aproximam. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar, por exemplo, eu edito um site B2B, né? Então, às vezes eu percebo uma coisa interessante, eu sei que alguém está fazendo, pergunto, por exemplo, que outro dia eu estava fazendo uma matéria, era sobre, eu não quis pôr uma marca só, eu quis alcançar mais marcas para poder uma matéria ficar mais completa. E uma das empresas, das assessorias que eu perguntei, que eu sabia que eles tinham clientes, era na área de lingerie. Aí quando eles me responderam, eles me responderam uma semana depois, a matéria tinha saído já. Eu falei, olha, desculpa, não pude esperar. Aí o cara falou, ai, desculpa, Marta, eu sei, eu sabia que você já devia ter colocado. Falei, pois é, eu quis só complementar, que eu sabia que a marca talvez pudesse estar fazendo, fazia, mas me falou 15 dias depois, quer dizer, não tem como. Né? Então, é uma pena, eu morro de pena, porque... Essa interação dos departamentos aí dentro das empresas de moda, porque hoje eu vejo também uma coisa muito isolada. Produto, marketing, comercial, cada um trabalha... Eles se conversam, né? Exatamente. Eu já trabalhei em assessoria de imprensa, eu tive esse problema, eu tinha que ficar ligando para o cara, eu ligava, eu mandava o WhatsApp, eu fazia quase que implorava para ele, você tem que me responder agora, não adianta, senão vai perder essa chance. E é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, mas aí essas pessoas, esses processos, eles vão ficando para trás. Eu acho que hoje o Omnichannel ele veio para unificar todos esses pontos de contato, né? Então, eu acho que isso não tem mais volta. Se a gente não falar a mesma língua em todos os canais e passar a mesma identidade para o consumidor final, está fadado ao fracasso. A morrer, né? Exatamente. As empresas, ou elas entendem de uma vez por toda que o Omnichannel ele veio para ficar e para unificar os canais de comunicação, ou ele vai se perder, porque é isso que faz a diferença e que fica na cabeça do consumidor final. A gente vai, se vocês quiserem falar alguma coisa, resumindo, o que vocês acham? A gente falou várias coisas aqui, mas o que ficou latente é que as coisas não podem mais ser como antes eram, né? A gente vai ter que se profissionalizar muito mais, né? O Omnichannel veio para ficar. Não adianta mais querer não mudar, porque não é possível, tá certo? As coisas não são mais como antes. Eu acho que a pandemia, na verdade, ela acelerou, conforme vocês falaram, uma necessidade de mudança que já vinha vindo e que a gente já vinha observando. Vocês querem fechar com mais alguma coisa para a gente já finalizar isso? Eu queria deixar, assim, as marcas olharem para si mesmas e para o consumidor, para a sua identidade, e profissionais de moda. Vamos nos profissionalizar, vamos correr atrás de gestão e vamos nos unir, sabe? Sim, a união é indispensável. Qualquer cenário. É isso que eu queria deixar. Tá, eu concordo com a Rejane. Eu acho que a gente tem que deixar claro que a gente vai ter que ter muito conhecimento, né, até para a gente ter uma abordagem diferenciada com cada cliente, enfim, e que o mundo virou digital. Nós nos descobrimos formadores, né, de conteúdo, e hoje todo mundo faz live e tem coisas para passar, então a gente tem que se usar, né, desse talento que a gente descobriu, para poder nos comunicarmos melhor.
Certo, e em função disso, porque você falou que daqui para frente tudo vai ser customizado. E para ser customizado, você tem que conhecer perfeitamente quem é o seu consumidor, quem é o seu cliente. Tanto a indústria, tanto a confecção, como o lojista com o seu cliente consumidor. Exatamente. Final, né? Exatamente. E por outro, uma coisa, então é isso que vai ter que acontecer, né, gente? Assim, não tem mais espaço para amadorismo. Não tem mais espaço para oba-oba, não tem mais espaço para isso. Todo mundo, do blogueiro, do jornalista de moda, ao industrial, ao lojista, vai ter que ser muito profissional daqui para frente. Exatamente. Né? E para isso vai ter que ter muito conhecimento também. Então, assim, informação nunca é demais, né? Sim, é isso. Sim.